Era uma manhã de domingo quando o trem Oriente Express, lotado de estudantes, partiu para o norte da Itália. Cíntia, uma jovem de 17 anos, olhava pela janela observando a paisagem passar rapidamente. Ao seu lado estava Enrico, seu namorado. Os dois faziam parte de um grupo de voluntários da escola que viajavam para ajudar em uma pequena vila nas montanhas. Cíntia estava animada, mas também um pouco nervosa, pois nunca havia estado tão longe de casa. Já Enrico transmitia uma tranquilidade e confiança que ajudava a acalmar o coração inquieto da namorada. De repente, um grande estrondo sacudiu o trem inteiro, jogando os passageiros para a frente. Cíntia se agarrou a Enrico, que a protegeu em seus braços. O maquinista freou bruscamente fazendo faíscas e fumaça, enquanto o trem deslizava pelos trilhos. Quando finalmente parou, um silêncio mortal pairou no ar. Cíntia e Enrico se olharam, e ambos pensaram a mesma coisa: o pior tinha acontecido. Após o impacto inicial, Cíntia e Enrico lentamente se levantaram, tentando avaliar a situação. Ao redor deles, os outros passageiros também se mexiam, muitos gemendo de dor ou confusos com o que havia acontecido. Felizmente, apesar do descarrilamento violento, parecia que ninguém havia morrido. No entanto, vários estudantes exibiam cortes e contusões. Um rapaz próximo a eles estava com o braço visivelmente quebrado, enquanto uma garota mais nova chorava, com o rosto coberto de sangue. Cíntia se apressou para rasgar uma parte de sua blusa e improvisar uma bandagem para estancar o sangramento da menina. Enrico ajudou algumas pessoas presas entre os bancos retorcidos a se moverem com segurança. Ele tentava manter a calma, apesar da situação caótica. Em pouco tempo, o maquinista e alguns passageiros mais velhos começaram a organizar os feridos, fornecendo os primeiros socorros possíveis. Cíntia segurou firme a mão trêmula da jovem ferida, tentando confortá-la enquanto aguardavam ansiosamente pelo resgate. A viagem que deveria ser repleta de alegria havia se transformado em um pesadelo. Porém, no meio da tragédia, a compaixão e solidariedade entre os estudantes era visível. Após o acidente, o tempo parecia arrastar-se enquanto os estudantes aguardavam ansiosamente pelo resgate. As 4 horas seguintes foram angustiantes e repletas de incerteza. Cíntia e Enrico não desgrudaram um do outro, e ajudaram a cuidar dos feridos como podiam. O calor dentro do trem parado rapidamente se tornou insuportável, e a sede começou a atormentar a todos. Felizmente, alguns passageiros tinham garrafas de água e lanches, que foram repartidos entre os necessitados. Quando finalmente ouviram o som das sirenes dos bombeiros, um suspiro coletivo de alívio percorreu o trem. Minutos depois os bombeiros adentraram os vagões, levando macas e suprimentos médicos. Com eficiência e cuidado, eles retiraram os feridos mais graves primeiro, incluindo a jovem que Cíntia havia ajudado. Cíntia e Enrico se abraçaram, gratos por finalmente a ajuda ter chegado. Apesar do medo e incerteza das últimas horas, eles haviam permanecido fortes, apoiando um ao outro. A experiência trágica havia unido ainda mais o casal e seus colegas, através da solidariedade compartilhada na adversidade. Depois de serem levados do local do acidente, Cíntia, Enrico e os outros estudantes voltaram exaustos para suas casas. Apesar do trauma, felizmente não houve ferimentos graves e todos se recuperaram bem nas semanas seguintes. O plano de viagem para o serviço voluntário na vila teve que ser adiado até que outro transporte fosse organizado. Mas Cíntia e Enrico estavam determinados a não desistir do objetivo de ajudar aquelas pessoas. Algumas semanas depois, unidos de coragem e força de vontade, o grupo embarcou em uma nova viagem, só que desta vez de ônibus. O clima entre eles era de união depois da provação que haviam enfrentado juntos. Ao chegarem na pequena vila rural, foram recebidos com gratidão e alegria. Nos dias seguintes, trabalharam lado a lado com os moradores, reparando casas, plantando hortas e brincando com as crianças. Cíntia e Enrico se sentiram recompensados em poder contribuir para melhorar a vida daquela comunidade. No fim, a viagem que começou de forma traumática se transformou em uma experiência gratificante para os estudantes. O vínculo entre eles se solidificou ainda mais,
assim como a lição de que juntos não haveria dificuldades que eles não pudessem superar.